Olá! Se você chegou aqui, fico feliz. Esse é o segundo vídeo da Mordomos. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Machado, eu trabalho no mercado financeiro, eu sou cristão e se você não conhece a Mordomos, esse é um projeto que eu tenho já há um bom tempo. Eu expliquei um pouco mais no primeiro vídeo, mas a ideia aqui é trazer, sim, um pouco da minha experiência como profissional do mercado financeiro, de profissional de finanças, algumas formações, tanto na área de finanças pessoais, como no próprio mercado financeiro em si. Passar um pouco disso com uma visão cristã. Mas o assunto de hoje justamente é sobre dinheiro. Eu intencionalmente deixei para o primeiro vídeo apresentar o canal. Se você não viu, te convido a entender mais um pouco. Mas esse segundo vídeo é justamente para falar sobre dinheiro e falar um pouco sobre o porquê que esse tema ele nem sempre é tão simples para conversarmos, mas é um tema muito importante, tá? A Bíblia deixa muito claro de que é um tema muito importante e que a gente, portanto, precisa dar atenção a isso. E o principal ponto é por que que o dinheiro se tornou tabu em muitos ambientes, em muitos contextos cristãos, é, evangélicos, católicos, religiosos? E o porquê que a Bíblia, mesmo falando tanto, nós temos tantas vertentes de como conduzir isso, de como enxergar isso, tantas vertentes de como usarmos isso, como gerirmos para nós, né? Não só gerir o conteúdo, gerir o assunto, mas gerirmos o bem, o dinheiro. E a principal questão, justamente, quando a gente vai lidar com os dois, com esse assunto, com o assunto de dinheiro, no caso, é que a gente seja puxado para enxergar a partir de dois opostos. O oposto, um ponto de a Bíblia diz para eu ser abundante e que fala sobre o rico ter mais poder sobre o pobre e, enfim, sobre ter propriedades, sobre pessoas importantes da Bíblia terem muito dinheiro e passar sabedoria sobre dinheiro e etc. Então a gente tem aqui, e aí é um oposto em que foca muito no você precisa ter, você precisa, meu irmãozinho, você precisa trabalhar mais e ter o seu dinheiro e multiplicar e fica só focando nisso. E tudo bem, se usa da Bíblia, tá? A gente vai falar um pouco mais disso depois. Vamos lá. A gente vai falar um pouco mais disso depois. Mas a gente tem primeiro esse cenário. E depois tem um outro cenário, que também é igualmente perigoso, que é a Bíblia diz para você desapegar. A Bíblia diz que o rico não entra no buraco da agulha. A Bíblia diz o próprio Jesus ele veio como pobre, enfim, e que também usa a Bíblia, também usa vários artifícios da Bíblia, vários recursos, textos e ensinamentos da Bíblia, mas também, e aí passa uma visão de que você precisa ser pobre. O desapego ao dinheiro é você não ter nada, é você abrir mão de tudo. Enfim, então são dois extremos, são igualmente perigosos. E a gente precisa conversar um pouco sobre isso, as igrejas precisam conversar um pouco sobre isso. E a minha ideia aqui é que a gente converse um pouco sobre isso. Então vamos lá. Quando a gente pensa em gerir recursos, gerir. Eu vou tentar falar mais recursos, tá? Por quê? Porque dinheiro é um dos recursos. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito além do que hacks, do que diquinhas, do que é, é, ensinamentos para que você faça isso, faça aquilo e faça aquilo lá. Que, por exemplo, eu no meu dia a dia acabo utilizando em alguns momentos com um cliente, com outro, com um investidor, seja para que ele pense de uma forma emocionalmente mais saudável em relação ao tema, seja para que ele pense de uma forma racionalmente mais saudável em relação ao tema e por aí vai. Beleza, não estou dizendo que isso é um problema, estou dizendo que o que a Bíblia traz é muito mais do que isso. A Bíblia traz, de fato, a gestão dos recursos financeiros, dos recursos, eu falei que eu ia falar, que eu ia usar recursos, a gestão dos recursos como pré-requisito para que a gente tenha a capacidade de gerar recursos maiores. O que é que eu quero dizer com isso? Na Bíblia diz que se a gente não sabe se o que Deus nos confia não está sendo bem gerido aqui na Terra, por quê?
ele nos confiaria para gerir algo ainda maior no céu, riquezas ainda maiores, né, na vida eterna. E é aqui que a gente entra em 4 pilares que eu trouxe, que eu entendo que a Bíblia aborde bastante, né, aborde bem sobre esse tema. Primeiro pilar, o teste da autoridade espiritual. Justamente é quando, lá em Lucas 16, ele traz esse contexto de que se os recursos que Deus nos confiou aqui, se nós não temos a capacidade de gerirmos bem ele, se nós não nos mostramos bons mordomos, bons gestores, administradores do que nós temos aqui, do que Deus nos confia aqui, por que então Deus nos confiaria mais lá? E aí é óbvio, eu falei que eu ia falar mais de recurso, porque quando a gente pensa nisso, a gente não pensa só em dinheiro, tá? Quem tem a cabeça reduzida a dinheiro nesse ponto, talvez esteja indo para um caminho perigoso. Porque recurso aqui, quando a Bíblia traz esse tipo de tema, de assunto, de reflexão, de ensinamento, são todos recursos. A Mordomos, ela é focada em contribuir muito mais no assunto financeiro, porque a minha própria é onde eu domino, é onde eu tenho mais capacidade de falar. Eu não tenho tanta especialidade em temas como gestão de tempo, em temas como gestão emocional, gestão de família, enfim. Obviamente a gente sabe um pouco, a gente vive, mas eu trago a Mordomos para essa temática financeira. Mas quando a gente pensa em recursos, a gente precisa pensar em tudo isso. Tá? Então Deus nos confiou uma família. Ponto. Eu preciso cuidar bem da minha família. Isso eu preciso mostrar para Deus que aquela família que Ele me confiou, aquela esposa, filho, pai, mãe, irmão, irmã, eu estou cuidando bem dos meus próximos. Deus nos confia financeiramente, sim, bens, tem casa, enfim, patrimônio. Deus nos confia tempo, isso é um recurso escasso, é um recurso finito, finito para nós, claro. E nós precisamos gerir bem o nosso tempo. Deus nos confia em outras circunstâncias, tá? Saúde, em outros pontos. Mas assim, se aqui, que por mais milionário, bilionário que sejamos, é uma riqueza pouca, nós não estamos gerindo bem, o que levaria Deus a acreditar que nós estaríamos gerindo bem riquezas ainda maiores lá ao lado dele na vida eterna? E é aqui a gente entra no tópico 2, que é sobre a defesa da fé. Quando lá em 1 Timóteo, quando Paulo diz que todo aquele que não cuida bem dos seus próximos, principalmente da sua família, ele nega a fé, ele negou a fé. E é pior do que o próprio infiel. Quando Paulo traz isso, e Paulo gosta de usar essa linguagem, usar esse tipo de contexto, essas provocações, ele traz justamente a ideia de que ele constantemente traz a ideia de que a gente precisa ficar de olho, porque se aquela própria pessoa que não se diz cristã, que não é fiel, que não confia em Deus, não entrega a sua vida a Deus e não é seguidor de Jesus, ou o que seja, se aquela própria pessoa faz algo melhor do que a gente, ou se a gente que tem a Bíblia, que tem a palavra, a verdade, que declara a Deus, entregarmos a nossa vida a Ele, a confiarmos a nossa vida inteiramente nele, a seguirmos os passos do Deus encarnado, do Jesus Cristo, e a gente tem toda a Bíblia, tem tudo o que a gente precisa. A gente acredita nisso, certo? Então, se tem tudo o que a gente precisa estar lá, e a gente não segue, a gente não faz, mas aquele que nem confia, nem diz que confia, faz melhor do que a gente, tem algo muito errado. Tem, assim, estamos sendo piores do que ele, por exemplo. Ele nem teria essa obrigação moral, essa obrigação de caráter, de ética, para fazer isso. Afinal, supostamente, ele não acredita que ele precise fazer isso.
e nós que precisamos não fazemos. Então aí mora um perigo bem grande. E ele traz exatamente isso. Obviamente aqui ele fala no contexto de próximos, família, e sim, são recursos, como eu falei, eu já pincelei exatamente sobre isso. A gente precisa cuidar da nossa família. É um recurso que Deus está me confiando. A minha esposa é um recurso que Deus está me confiando. Eu preciso cuidar muito bem desse recurso e para que isso honre a Deus. Não é nem para que eu vou ter um recurso maior lá em cima. É para que lá em cima é ótimo, né? A gente fica achando que a gente vai morar no céu, a gente olha, pensa no céu. Mas enfim, volta. Se eu não estou cuidando da minha família, que é um recurso que eu tenho aqui, eu não estou honrando a Deus. Eu preciso honrar, até porque a minha esposa, ela não me pertence, entenda. Nada do que eu tenho aqui me pertence. Tudo o que eu tenho aqui é para a honra e glória de Deus. Ponto. Tudo é de Deus. Eu próprio não me pertenço. Eu próprio não sou de mim mesmo. A minha própria esposa, ela não é dela mesma. Ela pertence e ela acredita nisso, ela declara isso, ela entrega a vida pensando nisso. Ao próprio Deus. Então, assim, eu tenho que cuidar. Se eu não estou cuidando, eu não estou cuidando de algo que é de Deus. E que, para mim, é o princípio de tudo e é o fim de tudo. E aí, a conta não fecha. Tá. E aí a gente vem agora e conecta no terceiro ponto, que é justamente a preservação da liberdade. Quando lá em Provérbios, na Bíblia, a gente lê que o rico reina, tem poder, tem mais poder sobre o pobre. E o que pega emprestado se torna escravo do que empresta. Não tem como ser mais claro do que isso, né? Obviamente, eu vou me afastar em todos os momentos que vocês verem nesse canal de tudo que vocês imaginarem de teologia da prosperidade. Assim, isso é uma missão que eu tenho para esse canal. Ponto. Tá? Fechei esse parêntese. O que eu quero dizer é, não tem como ser mais claro do que isso. Se você não ter nada, não é porque você se torna escravo de um outro ser humano, no sentido literal. É porque isso te torna frágil, isso te torna vulnerável. Isso te torna vulnerável, muitas vezes, a você se submeter em situações em que desagradam a Deus. Isso te torna vulnerável a você não honrar com o desejo que Deus tem para o seu propósito aqui. Enfim, então, quando você tem o recurso, né, isso te dá poder sobre aquele que não tem, justamente e repito, recurso, o meu foco é dinheiro, mas o recurso é qualquer recurso. Se você tem mais tempo, só para atingir um outro âmbito aqui agora, se você tem mais tempo, você tem mais poder sobre quem não tem tempo, tá? Então, a gente precisa estar sempre observando isso, porque todo recurso que Deus nos dá, que Deus nos confia, ele precisa ser usado com sabedoria para que a gente honre e glorifique a Deus. E quando a gente tem esse recurso, quando a gente aprende a multiplicar esse recurso, como tem lá na parábola dos talentos, quando a gente faz uma gestão responsável desse recurso, isso nos deixa numa posição em que a gente consiga ter poder de escolha, ter o que eu chamei aqui de liberdade, mas é justamente, não é essa liberdade de eu sou rico, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Não, é uma liberdade de que, poxa, se eu tenho dinheiro, eu não preciso ser rico, tá? Eu não preciso ser rico, você não precisa ser rico. Você precisa seguir o que Deus quer para sua vida. Eu preciso seguir o que Deus quer para minha vida. Se eu tenho a abundância em recursos que Deus me confiou e que é o que Ele quer para a minha vida, nada mais, nada menos, eu tenho poder sobre quem não tem. Eu tenho mais poder, eu tenho mais capacidade, eu tenho mais liberdade para realmente seguir o propósito que Deus quer para a minha vida. Tá? Eu tenho muito cuidado em como eu vou falar aqui, porque eu não quero passar uma imagem de que
você precisa se encher de recursos, se entupir de recursos, se tornar rico e etc. Não é. Você não vai ver. Se você está esperando isso, você tem um bocado de teólogo que vai afagar seu ego. Você tem um bocado enfim, não é aqui que você vai achar isso. Tá bom? Não é isso que eu acredito, inclusive. E aí a gente fecha com o quarto tópico, que é a idolatria. Que é justamente o distanciamento da idolatria. E quando a Bíblia traz esse tópico, ela deixa muito claro de que não há, e aí literalmente, tá? Isso está em Mateus 6:24. Não há como você seguir, não há como qualquer um seguir a dois deuses. Se você segue a Deus, você não pode seguir a Mamon. E aqui já é a minha parte, e vice-versa. Então, Felipe, ter muito dinheiro significa colocar o dinheiro como um Deus? Não. Definitivamente não. Na Bíblia você tem várias pessoas que têm muito dinheiro. Então, se no tópico 3 eu falei um pouco e eu tive muito cuidado com teologia da prosperidade, etc., eu vou ter muito mais cuidado. Eu acho que tá no meu coração o cuidado que eu tenho em não parecer que eu vou levar para esse caminho de teologia da prosperidade, teologia do coaching. Também tem um outro lado, que hoje não está tão na moda, não tá, pelo menos, né, não é do meu usual ver tanto isso acontecer, mas eu sei que isso acontece ainda em muitas igrejas, principalmente com pessoas muito vulneráveis, que é a teologia que prega a pobreza, que é a teologia que prega que as pessoas não podem acumular dinheiro, que as pessoas não podem ter dinheiro, não podem gerir dinheiro. E isso realmente entra na cabeça das pessoas de uma forma muito perigosa. Como eu falei, eu preciso ter. Se Deus está me confiando um recurso, muitas vezes as pessoas elas querem se desapegar, elas querem se livrar daquilo ali o mais rápido possível, porque no interior dela, ela tem como um princípio de que ela não pode ter aquilo. E às vezes Deus está confiando a ela aquilo ali para que ela use para um outro fim, que não muitas vezes o que ela faz, tá? Não muitas vezes como ela gasta aquele dinheiro. E aí, esse conceito de idolatria de Mamon, de Deus ser Mamon, não é sobre você ter dinheiro. É sobre como você coloca o dinheiro, é sobre como você faz as coisas para que você acesse o dinheiro, é sobre como o dinheiro reina em sua vida, enquanto você deveria estar reinando sobre o dinheiro. Reinando no sentido de quem domina sou eu, quem é o rei do dinheiro sou eu. Então eu decido para onde ele vai, para onde ele não vai. Eu decido como eu faço a gestão dele. Enfim, quem é administrador dele sou eu. E não ele administra a minha vida, porque se eu estou super empoderado e eu acredito que eu sou Deus e que eu sou melhor do que essa e essa pessoa, e não é sobre isso. Então, cuidado também, da mesma forma, cuidado quando você vê a teologia que prega a pobreza, que nós não podemos ter nada, porque o rico não entrou no buraco da agulha, então nós precisamos ser pobres. Deus tirou tudo de Jó e Deus devolveu o dobro a Jó. Então, assim, definitivamente não é sobre ser pobre. A Bíblia ela não leva um caminho sobre ser pobre. Se você pegar a Bíblia e você ler no contexto de mordomia, você vai ver que a Bíblia leva a um contexto sobre como você vai gerir aquele dinheiro, ou como você vai gerir aqueles recursos que Deus te confiou. E gerir para quê? Para minha glória? Não. O tempo inteiro gerir para glorificar a Deus. Tá? Então, se você chegou até aqui, eu fico muito feliz. Eu espero ter passado uma ótima visão do que é o dinheiro. Tá? Era a minha proposta como vídeo inicial. E, obviamente, a gente vai abordar muito mais. Obviamente, a missão desse canal aqui não é ser polêmico, ficar entrando em assuntos difíceis, nada do tipo. É justamente simplificar uma visão em que a Bíblia, como um ensinamento de mordomia, ela nos traz sobre dinheiro e que como eu que entendo do assunto, posso ajudar a você que talvez não goste do assunto, não entenda do assunto,
mas que precisa saber o básico. Porque se Deus está te confiando esse dinheiro, recurso como um todo, mas esse dinheiro, se ele está na sua mão, é porque Deus está te confiando nele. Se você buscou de uma forma lícita, claro. E se Deus confiou nele, você precisa fazer uma boa gestão. Se Deus não está te colocando esse dinheiro, você não precisa partir para outros meios para fazer isso. Deus está te colocando outros vários recursos com absoluta certeza. Então, faça uso do que você tem, faça uma gestão do que você tem, para que você esteja demonstrando gratidão, esteja honrando, esteja glorificando a Deus através dos recursos que Ele te confia, tá? Então eu fecho aqui esse vídeo. Eu agradeço novamente pela sua presença. Eu espero que você siga esse canal. Eu espero que você curta esse vídeo, se você tiver curtido. Se você não tiver curtido, também pode botar aí no curtir. Esse feedback é importante, querendo ou não. E eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo, porque eu quero entender mais. Eu estou criando esse canal agora, eu quero entender quais são as principais dores, as principais dúvidas, o que é que faz sentido, o que é que daqui que eu falei sobre dinheiro não ficou claro, ou que você não concorda, ou que na Bíblia diz algo diferente do que eu disse, porque a gente vai conseguir debater mais sobre isso. E mesmo que não seja algo que eu tenha tocado aqui, mas o que é que te tem de dúvida, o que é que você ouviu na sua igreja falando sobre dinheiro, o que é que você ouviu seus pais falando sobre dinheiro, alguém próximo que faz algo que, poxa, você não acha que seria necessariamente o ideal, como se gerir, como se comportar perante o dinheiro, ou que faz e que você, poxa, acho que faz sentido, mas não foi assim que me ensinaram, não foi assim que eu ouvi antes, enfim. Então traga, deixa aqui embaixo. Vou responder a todos. Isso pode gerar um vídeo, eu posso tentar entregar muito mais que desde que eu consiga, tá? Eu não vou, obviamente, eu não vou tentar entregar algo que eu não saiba e que não faça sentido. Mas provavelmente, se é um questionamento, vai fazer sentido. Tá bom? Então é isso. Curta, comente, siga o canal. A ideia da Mordomos é uma comunidade, não é eu ser seu guru. É que a gente realmente tenha essa troca e que a gente cresça junto e que a gente esteja cada vez mais glorificando o nome de Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo.